Olá, minhas amigas, meus amigos, uma ótima noite para todos nós. Que Jesus nos inspire, nos abençoe, nos envolva sempre. Nós estamos iniciando mais um estudo dessa obra que recentemente ganhou um prêmio aí ali nos Estados Unidos, uma obra cristã de relevância, né? Foi premiada aí com a medalha de prata, assim como antes, né, o livro Pão Nosso havia sido premiado, se não me falha a memória, com medalha de bronze. Agora, na mesma categoria, né, livros religiosos que inspiram, né, que inspiram espiritualidade, né, enfim. Aí nós tivemos esse prêmio, não sem nenhuma soberba, não surpreendendo a quase ninguém, né, porque é uma obra realmente magnífica. Só procurar uma coisinha aqui. Tá. E hoje nós vamos passar em mais um capítulo. Essa série no livro Boa Nova que a gente tem feito aqui, eu e o Vitor Hugo, né, temos feito já há algum tempo, estamos aí no capítulo 17, né, viemos desde ali do prefácio e tudo mais. Nós vamos interromper um pouquinho, né, o Vitor Hugo está aí numa nova fase de vida e eu também, e a gente vai precisar interromper um pouquinho, mas cremos aí logo poderemos retornar, né? Se Deus quiser, se Deus permitir. E hoje nós vamos passar no capítulo 17. Devemos ficar aí uns meses, talvez aí retornamos em outubro, né? Outubro, ou se Deus quiser, em setembro. Vamos ver aí o que Jesus nos permite, né? Apenas colocando o computador aqui para carregar. Então, uma ótima noite para todos, ótima noite para o nosso amigo Ricardo Melo, a minha querida companheira, esposa Ana Cláudia, Rita de Cássia, Maria Alcione e Glácia Pedrosa. Sempre bom ter a companhia de todos, né? Mais alguns aí também conosco. Quem sentir a vontade de participar, nos comentar aí pelo chat, a gente sempre gosta, né? Bastante de interagir com quem nos assiste. Nós vamos iniciar com a nossa prece, e hoje, como havia dito, não sei se falei o título do capítulo, né? Passaremos no capítulo 17 da obra Jesus na Samaria. Então vamos fazer a nossa oração. Quem sentir a vontade, acompanhar aí conosco. Senhor Jesus, aqui uma vez mais reunidos em Teu nome, a rogar-te o amparo, a inspiração, para que venhamos a extrair do texto aquilo que mais fale ao nosso coração e nos promova e nos permita uma melhor renovação de sentimentos, de ideias, pedindo o auxílio da espiritualidade superior, que nos envolva a todos, fazendo com que as distâncias geográficas possam ser diminuídas pelo mesmo intento de aprender e aprimorar. Que o Senhor possa estar conosco, mas sobretudo que nós estejamos contigo, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite aí para Lourdes. E vamos lá, né? Hoje temos aí uma tarefa muito boa, né? O Humberto de Campos, nessa obra, ele tratou aí de dois, pelo menos, né, de dois grandes diálogos que nós temos no Evangelho de João e que, de certa maneira, ficaram não exatamente incompletos, né, mas porque a ideia foi passada, né, a ideia principal foi passada, mas ficou algumas lacunas, assim, né, que não impedem o entendimento do que Jesus quis dizer, mas
com o texto do Humberto Campos, a gente consegue preencher e perceber melhor ainda, né, qual era o intento do Cristo ao falar o que falou, né? Esses dois grandes diálogos são o diálogo com Nicodemos, né, que está no capítulo 3 do Evangelho de João, e foi aqui o tema do capítulo 14, né, a lição a Nicodemos. E agora estamos aí no capítulo 4 do Evangelho de João, mas agora aqui no capítulo 17 do livro Boa Nova, no diálogo da mulher samaritana. E são dois diálogos assim muito profundos, né? Boa noite aí a Graziella, querida amiga. Boa noite para a Raíssa. São dois diálogos muito profundos, né? Boa noite para Jaci Fernandes. E hoje o intento é passar nesse diálogo, né, de Jesus com a mulher samaritana, por isso que o capítulo se chama, né, Jesus na Samaria. Só que com a página do Humberto Campos, com o texto do Humberto Campos, a gente consegue preencher e perceber passagens que nos evangelhos estão completamente desconectadas, né? No caso aqui, por exemplo, no mesmo capítulo onde há essa questão do diálogo com a mulher samaritana, nós vamos ver que tem um vínculo aí com o Evangelho de Lucas, né? Porque o finalzinho aí do capítulo já é uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas, ali para o finalzinho do capítulo 7, pouco antes de se ter a passagem da Maria de Magdala, né? Que ela lava os pés de Jesus. E aqui na obra Boa Nova, essa passagem vai ser comentada no capítulo 20, né? Então a gente vê que Humberto Campos está tratando aí dos temas que estão presentes, né, no Evangelho, nos Evangelhos, né, seja aí de Lucas, Mateus, Marcos ou João, e de certa forma tratando dos temas chaves aí, né? Boa noite para o Adriano, o Bernilson Beto, Adriano de Curitiba. Vamos lá, vamos passar no texto, como a gente gosta de fazer, né? Vamos trazendo aí as falas do Cristo, que são sempre muito profundas, impactantes, né? Então, essas informações com Bert Campos, né? Ele começa dizendo, né? Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguindo de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé, alcançou Samaria, quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. A gente nota, assim, Humberto Campos está trazendo esses temas porque, se for ver o Evangelho de Lucas, né, a gente consegue ir traçando essas viagens de Jesus, e aqui há uma grande viagem, né, o Evangelho de Lucas vai tratando aí de uma grande viagem do Cristo, que termina de volta em Jerusalém, né, como se fosse uma subida e uma descida, né, sai de Jerusalém, volta para Jerusalém, e aqui Humberto Campos vai trazendo essas informações, assim, a gente poderia, né, se ater aqui perdão, não compartilhei, né, perdão. A gente poderia ficar aqui um pouquinho comentando sobre isso, mas como o nosso intuito é extrair mais conteúdo moral, né, do capítulo e dos textos, né, e também por uma certa incompetência nossa para dados históricos mais aprofundados, a gente vai avançar e aqui há só um ponto interessante, porque depois vai ser relevante para o capítulo, né? Humberto Campos diz que Filipe, André e Tiago estavam com muita fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade e demandaram o lugarejo mais próximo em busca de alimentos, né? Isso aqui é muito significativo porque por uma fala do Cristo ali adiante, né? Quando ele falará, como está lá no Evangelho de João, também na passagem da mulher samaritana, Jesus dizendo que a comida dele, o alimento dele é fazer a vontade de Deus, né? É fazer a vontade daquele que o enviou. É, e é nítida a diferença que há aqui na conduta, né?
Porque num nível espiritual, a gente poderia observar que há uma certa ânsia do espírito em evolução por aquilo que é material. E essa ânsia, ela se expressa, embora o espírito acredite que seja por demandas materiais, ela se expressa por demandas espirituais, né? O fato de termos fome, é claro, né, tem que alimentar o corpo, mas o ponto aqui é quanto a fome afeta o espírito, quanto a fome do corpo afeta o espírito, né? E isso traduz muitas das nossas necessidades espirituais, porque a gente é treinado a olhar para o corpo, primeiro como se o corpo fosse o indivíduo, né, completamente, como se bastasse analisar o corpo para se entender integralmente o ser, né? Isso na visão espírita é um equívoco. O corpo, na verdade, ele expressa as necessidades do espírito, mas não o define. Então, o que eu estou querendo dizer, né? Através do corpo e das necessidades do corpo, a gente pode inferir e deduzir as necessidades do espírito, não de um ponto de vista essencial, mas de um ponto de vista análogo, né? Então, não é que a fome do corpo ela representa essencialmente a fome do espírito, mas a fome do corpo é uma analogia para a fome que o espírito ainda traz. E assim, as dores, assim, é, a forma, né? Porque a forma do corpo, ela já está atrelada, de certa maneira, às necessidades morais e espirituais do ser que o habita nesse momento, né? Então, a gente nota que o processo evolutivo é um processo também de desmaterialização do espírito, mas de que ponto de vista, né? Não é uma desmaterialização que o espírito vai sumindo, né? Não, é uma desmaterialização no sentido de o espírito vai entendendo o que são de fato as suas necessidades, né? Como um bebê que vai entendendo que ele e a mãe não são a mesma coisa. Nós ainda estamos, como os espíritos vão dizer, né, entranhados no corpo, entranhados no corpo. E isso faz com que a gente confunda, né, o que é necessidade nossa do que é necessidade corporal. E o fato é que, como a gente confunde isso, as necessidades do corpo perturbam o espírito. Então, eu estou dizendo isso, por exemplo, você fala assim, né? Vamos pegar um punhado de gente morrendo de fome, com muita fome, e vamos fazer assim, agora nós vamos fazer uma oração aqui, e vamos servir almoço para outras pessoas. Aí todo mundo fala assim, mas quando é que vai chegar a nossa vez, né? E é claro que as necessidades do corpo precisam ser atendidas e elas devem ser. Mas o ponto é como que a gente não compreende que a fome do corpo, ela está traduzindo, ela está representando de maneira análoga uma fome que o espírito traz. E o único problema de a gente não compreender isso é porque a gente só atende à fome do corpo. A gente não atende à fome do espírito. Então a gente pensa assim, eu estou com fome, eu vou comer o quê? Uma pizza, um sanduíche, uma salada, enfim, N coisas, né? Mas a gente não para pensar que essa fome está traduzindo uma necessidade espiritual, ela está sendo análoga a uma necessidade espiritual. O espírito também tem fome. A pergunta é como é que se sacia a fome do espírito? Eu estou gastando um pouco mais de tempo nisso porque esse é o tom da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Quando ele chega para ela e fala assim: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é que pediria água e nunca mais teria
sede. E a gente fala assim, mas por quê? Eu não vou mais sentir sede do ponto de vista físico? Claro que vai. Enquanto encarnado, vai. O ponto é que a gente vai atendendo às necessidades do espírito à medida que a gente se aproxima do Cristo. E é por isso que é importante a gente notar que tudo aquilo que a gente vê no mundo corpóreo, embora tenha no mundo corpóreo uma causa, no fim das contas, essas necessidades, essas expressões que a gente vê no mundo físico, elas estão traduzindo necessidades e expressões espirituais. Então, o corpo tem sede? Tem. Mas o espírito também tem. O espírito também tem. O corpo tem fome? Tem. E o espírito também. E aí é um processo de olhar menos para a exterioridade e mais para a interioridade. É menos para o que está fora, porque o que está fora é, é só representação, não é o real. Né? Então a minha sede do corpo, ela existe por conta da minha sede do espírito. E aí, da mesma maneira que eu busco saciar a sede do corpo, eu preciso saciar a sede do espírito. Preciso buscar isso. A questão é que muitas vezes, a maior parte dos encarnados, eu vou dizer assim, 99,9% dos encarnados na Terra hoje, só ligam para atender as necessidades materiais. Então, se estão com fome, se estão precisando ir ao banheiro, se estão doentes, se estão cansados, atendem até o nível material. Por isso que o espírito sai, quando na desencarnação, sai perturbado. Porque o que aconteceria com um corpo que você não desse água para ele? Se ele aguentar 10 dias, 11 dias, é muito. Por quê? Porque existem necessidades a serem supridas. Agora, tem encarnado que passa a encarnação inteira sem dar uma gota de água para o espírito, do ponto de vista espiritual. Aí tem uma mensagem do Emmanuel extremamente impactante, que se chama Zelo Próprio. É o capítulo 120 do Caminho, Verdade e Vida. E ali o Emmanuel faz uma pergunta, né? É uma pergunta provocativa. Vai refletindo, né? O que acontece se você abandonar o corpo, né? Se você não der água, se você não limpar, se você não fizer a higiene bucal, se você não alimentar, se você... O que acontece? E aí tem uma frase assim, sujidades e excrescências comprometerão a vida, trarão risco à vida. Aí ele faz, aí sim a pergunta provocativa, né? Se o corpo físico, passageiro e mortal, exige tantos cuidados, que não requer de nossa atenção o espírito com seus valores eternos? Se o corpo que está indo para o túmulo a gente cuida, quanto não deveríamos cuidar do espírito que não acaba, que não morre? Né? Quanto não deveríamos cuidar desse espírito? Ou de nós mesmos, né? Se fôssemos seguir ao pé da letra, né? No rigor da terminologia, quanto cuidado não deveríamos dispensar para nós mesmos, né? Porque a gente fala do corpo como se o corpo fosse a gente, né? Não, a gente é o espírito, né? Então, isso aqui é importante porque o diálogo com a mulher samaritana vai ser no mesmo tom. Né? Aí há aqui um encontro da mulher com Jesus. Jesus fala com ela. E isso é surpreendente porque ela é uma mulher sozinha e solteira nesse momento, né? Não estava casada. E isso não poderia, né? Não poderia acontecer. Jesus fica muito mal falado por causa disso,
porque ele falou com uma mulher desacompanhada. Aí ela, né, ele pede algo de beber, ela questiona de volta, fala, como que você, sendo judeu, pede um favor para mim, que sou samaritana? E aí Jesus vai convidando ela a refletir e ele toca no tema da água viva. Isso aqui é interessante porque a matéria é morta, né? Ou como vai dizer Emmanuel, o olho humano só vê aquilo que está morto ou caminha para a morte. De um ponto de vista, o olho, né, carnal aqui. Do ponto de vista que aquilo que é vivo, animado, aquilo que possui vida, é extramaterial. É por isso que a ciência tem muita dificuldade de entender a vida, né? O que torna um corpo humano vivo? Qual é a diferença entre um corpo que há 2 minutos atrás tinha vida e agora não tem mais? Né? Qual que é? E aí não param para perceber que a gente consegue manter um corpo vivo, né? É só ligar um tanto de aparelho. Eu falei assim, pois é, que coisa, né? Para você manter um corpo vivo, você precisa de um aparelho que está fora do corpo, né? Algo no corpo falta que lhe mantenha a vida, né? É preciso de um aparelho para manter quando já não há mais atividades anímicas, né, ali do espírito. É preciso de aparelhos ou o que é, né? Fora ali dessa questão tão já próxima aí ao desencarne, que é a manter por aparelhos, né? Que é que mantém, né? Então, de forma análoga, a gente podia dizer que o espírito é o aparelho mantenedor aí do corpo, fazendo movimentar, né, manter-se aquecido, funcionando. Então, aí Jesus vai tocar no tema da água viva. Por quê? Porque a água da matéria não é viva. Não é viva. Tudo nesse capítulo aponta para uma necessidade espiritual. Tudo. Acho que o tema central desse capítulo é falar das necessidades espirituais e da profunda necessidade que a gente tem de avaliar e analisar e viver a existência física, buscando compreendê-la de um ponto de vista espiritual. Isso não significa que a gente vai desprezar a matéria para viver apenas o espiritual, porque isso não faz nenhum sentido. Né? Como a gente sempre comenta, se fosse para viver apenas o espiritual, ninguém conseguiria explicar por que é que a gente vem para cá, né? Se é para viver só espiritual, fica lá. Né? Para que vem? Vem porque precisa passar pelas experiências materiais, precisa viver essas experiências materiais. A questão é com que olhar que nós vamos avaliá-las, né? Aí Jesus fala, né? Ó, aqui é muito interessante porque a fala de Jesus já começa a trazer para o olhar do espírito. Mas qual que é a grande diferença espiritual do judeu e do samaritano? São filhos do mesmo pai, possuem o mesmo tipo genético, espiritualmente falando, se a gente pudesse fazer essa analogia, né? As diferenças que existem, se é que existem de fato, mas as diferenças são meramente corporais ali, ou culturais, né? Se um judeu desencarna e encarna como samaritano, um samaritano pode desencarnar e encarnar como judeu, que diferença que há do ponto de vista espiritual? Aí ele fala da questão da água viva, ela questiona de volta, né? Fala que vem a ser essa água viva, onde a tens, se a água aqui existente é apenas a deste poço. E é curioso, porque não dá nem para criticar a mulher, né? Aqui, os próprios discípulos, né? Você vê que quase ao final da missão de Jesus, eles estão, Jesus encarnado, né? Eles estão ali discutindo quem é o maior no reino dos céus, não entenderam nada, né? Então não é de se julgar, porque a gente está há 2000 anos tentando entender. Mas hoje a gente tem uma chance de olhar para essa fala e pensar assim, meu Deus, como que ela está reduzindo, né? Jesus tá sendo uma cachoeira aqui agora nesse momento, ela está chegando com a xicrinha de café pequena, né? Assim, para tomar essa água. Que ela está falando assim, mas esse poço aqui
Só tem água nesse poço aqui, onde é que tem essa água viva para eu ir lá buscar, né? Ela já está pensando na água que ela tem que levar para casa. Acaso seria maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desde o princípio? E aí, mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede. Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas, né? Porque o santificar aqui não é num sentido de aquela questão de não cometer os pecados da carne, né? Muito mais profundo do que isso, porque é o santificar é a gente conseguir entender que tudo vem de Deus. Não tem maldade nas coisas. A gente é que põe, né? A gente é que vicia, a gente é que apodrece. Mas, de um ponto de vista espiritual, a gente consegue olhar para tudo e perceber em tudo uma presença divina. Então, santifica as criaturas aqui não é tornar santo no sentido daquela coisa imaculada, que não comete pecado nenhum. Não, é muito mais denso. É um santificar no sentido de ver beleza em tudo. É um santificar no sentido de eu consigo olhar para a imperfeição e perceber o divino na imperfeição. Eu consigo olhar para um ser que está cometendo crimes e perceber nele os potenciais divinos que ainda estão adormecidos. Então, santifica porque tira essa viciação do sentimento, que é muito mais produto de uma cultura e de uma inferioridade moral do que propriamente produto da verdade. Aliás, não há nenhum tipo de verdade ou produto da verdade que seja viciado. Nós é que vamos viciando muito pela nossa incapacidade de compreender o seu verdadeiro sentido. Então, a gente olha para as coisas e julga. O problema do julgamento não é o julgamento em si, porque se a gente for parar para pensar, Deus julga, né? Deus direciona com base nos atos. Então, a gente sofre algumas condenações, né? Fala, agora você vai passar por isso, por isso, por isso, porque você precisa aprender tal e tal valor, você ainda não aprendeu porque você fez isso e isso. Então, a gente vai sendo, entre aspas, julgado aí, né? Por falta de melhor termo, mas a gente vai sendo julgado por Deus. O problema não é o ato de julgar em si. O problema é o que motiva e, sobretudo, o que é que constrói esse julgamento. E o problema é que o julgar, para julgar, eu utilizo os materiais que eu já amealhei, né? Então eu julgo algo como bom ou ruim segundo os valores que eu carrego dentro de mim. E aí tem um equívoco, né? Porque para eu julgar com os valores que eu tenho dentro de mim, eu preciso assumir que eu já estou com os valores completamente corretos. Porque se eles estivessem errados, eu primeiro precisaria corrigi-los, né? Se eu estou com uma perspectiva errada de uma situação, eu preciso corrigir a perspectiva para ir avaliar. Mas se eu já me lanço na avaliação de cara, eu não parei para analisar se eu estou com a perspectiva correta. O problema de quem julga é isso. Quem julga, jura que viu tudo, né? Quem sai julgando os outros, sai julgando as situações, sai julgando as instituições, os movimentos, acha que já entendeu tudo. Por isso que ele está errado. Porque ele acha que ele já viu tudo, que ele entendeu tudo, que ele é maior que todo mundo, por isso que ele pode julgar. Isso é uma besteira. Eu ainda não vi nada, não sei nada. Então, como é que eu vou julgar? Como é que eu vou determinar, né? Então, o santifica aqui é muito nesse sentido. Santifica por quê? Porque coloca o ser numa posição, numa perspectiva tão maravilhosa, que fala assim, olha, ele entende até os porquês e paraquês do mal. E aí ele deixa de julgar e, na verdade, deixa de condenar
Não porque ele está aplaudindo e sendo conivente com o erro, mas porque ele já entendeu os processos da vida, né? Então sacia toda a sede. Fala, que sede é essa que você está tendo, né? Que sede é essa de vingança? Que sede é essa de justiça? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Está na voz passiva aqui. Não é que terão ocasião de saciar-se, né? Não é que os que têm fome e sede de justiça poderão saciar-se, não, serão saciados. Então algo virá ao encontro desses famintos e sedentos que os saciará. O que é isso? Não é a vingança, porque primeiro que a vingança não sacia nem quem se vinga. A vingança é um prato sem fundo mesmo, é um poço sem fundo, na verdade. Você não adianta. Tudo é que você faz não é suficiente. Então, por que serão saciados, né, os que têm fome e sede de justiça? Porque Deus virá ao encontro deles, né? Então, é preciso permanecer na condição de faminto e sedento. Isso aqui é importante, né? Você tem que permanecer na posição de sedento e faminto, senão você não encaixa na bem-aventurança. Quem busca saciar-se, né, não encaixa na bem-aventurança. Você tem que permanecer faminto, porque a sua fome e sede de justiça vai sendo saciada por Deus em momento oportuno, né? Aí Jesus ainda insiste, né, esse poço de Jacó secará um dia. Então, é como Pedro olhando para Jesus e falando assim, onde é que tem peixe? Nossa, não é que o peixe não seja importante, ele é. O problema é eu focar nisso, né? É eu focar na água que sacia a sede do corpo, é o peixe que alimenta o corpo. Eu preciso ampliar a perspectiva, né? A percepção, olhar mais longe, né? Este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. O que eu acho fabuloso é que Jesus está falando dele mesmo, né, aqui. Ele está falando não de uma coisa que ele acha, ele está falando de uma coisa que ele está experimentando nesse momento. E aí, a fala de Jesus é magnífica, assim, né? Não sentes a verdade, minhas afirmativas, parece que ele está puxando a consciência, né? Deixa eu ver se eu consigo recuperar essa consciência aí que está afogada na carne, né? Como Emmanuel, uma expressão que gosto muito do benfeitor, sabe? As que se afogam na carne, né? A pessoa, tudo que ela enxerga é material, tudo que ela considera é material. Então você fala de uma coisa espiritual e ela já está pensando como é que isso atende o corpo dela, né? Então você fala de um centro espírita de cura e a primeira coisa que a pessoa pensa é como é que ela faz para ir lá para ver se ela cura uma dor que ela tem, uma doença que ela está. Não, perfeito, né? Assim, de novo, nenhum julgamento com relação a isso. Procuremos sim, né? Procuremos os tratamentos, procuremos as intervenções que possam haver. A questão é, mas vamos parar aí, né? Vamos parar aí ou não? Vamos além, né? Vamos entender um pouquinho além. Porque quem para na matéria está aceitando uma premissa que não é boa. Quem se satisfaz meramente em atender a matéria parte de uma premissa que não é boa, ou para, né? Não aprofunda, que não há nenhuma razão para os acontecimentos materiais. Então a pessoa tá com uma doença, ela vai lá e quer a cura da doença. Maravilha, né? Acho que tem que procurar mesmo. Mas não para pensar, por que eu adoeci? Né? Simplesmente aceita que adoeceu.
essas coisas acontecem mesmo. Não, mas por quê, né? O que que é que o que que essa doença está me mostrando, né? E aí, aí ela fala, né, Senhor, dai-me dessa água. Aí Jesus começa a falar muita coisa, né? Precisa, essa água, na verdade, é preciso descobri-la, né, dentro de si mesmo. E para isso a gente tem que desafogar o coração, né? A gente tem que aliviar o coração, porque a pessoa que está afogada na carne, ela não vai conseguir deixar essa água viva brotar, né? Aí ela termina, né, dizendo, ela, né, prossegue dizendo assim: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar a minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. Aí, né, ela pede: como é que eu adoro a Deus, né? Assim, tens razão, as divergências religiosas, responde Jesus, têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é espírito, e só em espírito deve ser adorado. Isso aqui é fantástico, né? Isso aqui rompe com uma tradição, assim, eu imagino o que que deve ter sido ler uma página como essa no século passado, né? Porque o Pai é espírito, e só em espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações, venho abrir o templo dos corações, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Isso aqui é fabuloso, porque comunhão é uma relação muito profunda. É uma relação, vamos dizer assim, é mais íntima do que a gente tem com os pais, né? Fala assim, por que eu estou falando com os pais, ou enfim, né, cônjuges responsáveis, né, enfim. Porque a gente olha uma criança, né, sempre observo muito isso, a gente olha que uma criança que está acompanhada dos pais e ela chora, né, ela grita, ela esperneia, ela fala isso, aquilo, outro, e o pai fica ali, né, a mãe fica ali tentando acalmar, resolver e tudo. Não passa na cabeça da criança, ela sequer tem medo, ela sequer pensa nisso. Fala assim: nossa, eu não vou chorar não, porque meu pai vai me largar aqui, né? Ela nem considera a hipótese de que talvez o pai dela perca a paciência, né? E fala: não, agora chega, né? Eu vou, agora eu vou embora, eu não aguento mais você. Não, a criança, é claro que ela não pensa isso, porque ela nem cogita que essa hipótese possa acontecer. Mas a gente às vezes cogita dessa hipótese com Deus, né? A gente se constrange, né? Como dizer assim: não, eu preciso me comportar aqui, porque senão Deus não faz isso, não faz aquilo por mim, enfim. Senão Deus não me ajuda, né? Sei lá, alguma coisa do tipo. Comunhão não tem medo, né? Não tem receios. É claro que esse receio, ora, ele se expressa dessa maneira, né? Em que a gente, no fundo, a gente só não quer sofrer, então a gente faz aquilo que a gente acha que Deus quer que a gente faça, porque aí talvez ele ajude a gente a não sofrer. Mas a comunhão tem muito de uma partilha de confiança, né?
Uma confiança daquelas assim, né? Olha, assim, pode cair que eu te seguro, né? Aí a confiança é profunda, porque a gente mostra que essa confiança em Deus não é tão robusta e tão profunda através dos desesperos, através das angústias. Assim, olha, se Deus está comigo, tá? Deus que é o criador do universo inteiro, se Ele está comigo, o que é que eu vou temer, né? E é muito curioso, porque assim, a gente vai lidando com Deus como se ele tivesse problema demais para resolver e o nosso não desse, né? Assim, não é uma relação de comunhão, né? Até outro dia eu estava pensando assim, a gente às vezes banaliza tanto as expressões, né? É, expressões do tipo assim, ah, se Deus quiser, né? É, parece que eu transmito mais incertezas se eu falar se Deus quiser do que se eu não falar, né? Se eu falar assim, vai dar certo, se Deus quiser, talvez não dê, né? Agora você fala assim, não, vai dar certo com certeza. Aí dá até mais confiança, né? Assim, parece que se a gente falar se Deus quiser, fica mais em dúvida, né? Do que se não falar. O que talvez vai expressando aí, claro que não é tão, tão direto assim, mas a gente vai expressando que a nossa confiança em Deus, ela não é assim tão forte. E Jesus está falando aqui de comunhão. Então, assim, o problema é que a nossa relação com Deus está sempre esperando que aconteça o certo segundo o nosso desejo, né? Agora, se a gente abre mão desse fazer dar certo sempre segundo a nossa vontade e começa a, Deus, eu quero só entender a sua vontade. Eu sei que se tiver na sua vontade vai dar certo, mas mais do que dar certo, eu quero compreender a sua decisão caso ela não seja a que eu estou achando que vai ser. A nossa relação com Deus seria profundamente diferente, né? Então não é vai dar certo se Deus quiser, ou vai dar certo sim, que nós vamos fazer dar certo. Não. A questão é, Deus estará conosco, dando ou não dando certo, segundo a gente espera. E isso é o fundamental. Não criar expectativas sobre o dar ou não dar certo, porque às vezes não dá mesmo. E aí não é questão de que faltou fé, faltou Deus, né? Não é porque Deus esqueceu. Não, é porque talvez o melhor que a gente quer é pior do que o melhor que pode vir a acontecer. Ou talvez a gente só não quer passar pelas lições que a gente precisa passar. Então, a comunhão com Deus tem que ir além. Para a nossa relação com Deus ser uma relação de comunhão, ela tem que ir além do mero. Da mera relação de recebimento, né? Então, o certo, o errado, são experiências, né? Fala, olha, deu certo, que bom, deu certo, eu queria que desse, né? Agora, deu errado, são experiências, a gente para, claro, a gente revisa, né? Faltou algo da nossa parte, poderia ter feito melhor de alguma maneira, poderia, ou às vezes não, mas o ponto é que as experiências estão nos chamando para perceber algo muito mais sublime, né? Enquanto a gente está aqui esperando nossa recompensa material porque vai dar ou não, ou a punição material porque não vai dar certo, Deus está de olho nas nossas experiências, né? E estará conosco em todas elas. Isso é fabuloso. Vamos avançar um pouquinho. Aí, Tiago e André chegam com o pão e algumas frutas, né? E insistiam com Jesus para que se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou um instante para mais uma vez ensinar o caminho do reino com as suas palavras amigas, compondo apólogos singelos. Aí, né, mais à frente, eles vão insistir: mestre, por favor, aceitar um pouco de pão, é indispensável cuidardes do sustento, descansar e comer.
Não te preocupes, Filipe, disse o Messias com reconhecimento. Não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual? Atalhou o apóstolo com interesse. Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. E aqui eu não sei, de verdade, o quão literal Jesus está sendo. Não sei. Eu acredito que ele pode estar sendo bem literal. Bem literal. A ponto de dizer assim, mas quem está cumprindo a vontade de Deus pura e verdadeira não precisa comer? É uma possibilidade. Eu acredito que ele está sendo bem literal aqui. Aí você fala assim, mas então quer dizer que eu não estou cumprindo? Fala, a gente nem conhece a vontade de Deus, como é que a gente está cumprindo ela? Ele não apenas conhece, ele consegue cumprir. Então ele está num nível de consciência, de evolução espiritual, que a gente não sabe dizer muita coisa sobre ele. Né, como certa vez lendo um comentário de um protestante que pude ter acesso a um tempo, né, muito bom, assim, de uma qualidade muito boa, e como era um protestante, né, ele estava comentando sobre aquilo que muitos protestantes dizem quando vão falar de Jesus, né, assim, Jesus é Deus. Como se o conhecido fosse Deus e o desconhecido fosse Jesus, né? Porque Jesus é Deus, você está explicando sobre quem? Para falar Jesus é Deus, você está explicando sobre Jesus. Jesus é que é o desconhecido nessa frase aqui, né? Assim, você não sabe quem é Jesus? Não. Deixa eu te falar quem que é Jesus. Jesus é Deus. Como se Deus fosse conhecido. E aí eu achei interessante, porque era um protestante, né? Comentando que a fala Jesus é Deus é um absurdo lógico. Um absurdo do ponto de vista da lógica, porque você está falando de um desconhecido através de outro desconhecido, porque a gente não conhece nenhum nem outro. Então, falar que Jesus é Deus, fala assim, mas quem é Deus? Você sabe? Porque também a gente só conhece de Deus aquilo que ele revela. Né? Então, não sei, né? No meu ponto de vista aqui, no meu humilde ponto de vista, Jesus pode estar sendo bastante literal. Ele está tão envolvido que ele não sente fome. E por que que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito, que a gente está muito interessado, que a gente tem muita vontade de fazer, quando é uma coisa que a gente ama, é ou não é comum que a gente perca a hora do alimento. Em que você só vai perceber que você está com fome depois que você para. Assim, nossa, agora fiquei aqui, sei lá, 5, 6, 7 horas fazendo isso aqui. Agora que eu parei, eu notei que eu tô com fome. Claro que eu sei que nem sempre isso é verdade, né? Não estou dizendo que isso acontece sempre, nem estou dizendo que isso acontece com todas as pessoas. O que eu estou dizendo é que não é incomum que a gente note que isso acontece. E é por isso que eu acho que Jesus pode estar sendo literal aqui. Ou um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho literal. Porque vai abastecendo. A gente vai abastecendo as nossas energias de outras maneiras que nos são, talvez, atualmente desconhecidas, né? Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. É verdade, observou o discípulo. Vedes melhor os corações e não podemos perder esta oportunidade de divulgação da boa nova. Levaremos para Cafarnaum mais este triunfo, porque é incontestável que obtivestes aqui, entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos. E é aqui que, que o Felipe se equivoca profundamente, né? É aqui que ele se equivoca profundamente. Porque Jesus vai mostrar para ele que não foi bem recebido coisa nenhuma, né? O pessoal até ouviu ele,
mas mais saiu criticando do que aprendendo qualquer coisa que seja, né? E Jesus dá uma resposta aqui também muito interessante, né? Não é isso propriamente o que me interessa. Se a gente for pensar aí na parábola do semeador, né? Que a semente é lançada, a semente é lançada durante a semeadura e não está, vamos dizer assim, não está dito na parábola que o semeador lançou a semente na beira do caminho. O que é dito é que, ao lançar, uma parte da semente caiu na beira do caminho. Lá está o verbo cair. Isso não denota a intenção do semeador, né? Isso quer dizer, Jesus estava semeando. Ao lançar a semente, uma parte vai cair num solo à beira do caminho. Outra vai cair no solo pedregoso, outra no solo espinhento e, por fim, a terra boa. Não tem intenção aqui de atingir terra nenhuma. Lança a semente por quê? Porque o semeador saiu para semear. Não diz que o semeador saiu para escolher o solo. Assim, o semeador saiu para encontrar uma terra boa e aí ele semeou nela. Não, o semeador saiu para semear. Então ele lançou semente. Como dizer assim, olha, não sei onde é que vai cair essa semente. Então eu não estou interessado no êxito mundano. Eu não estou interessado que toda terra seja boa. O ponto aqui é espalhar. Se vão receber, se não vão, se vai frutificar hoje, se não vai. O que ele sabe é que em algum momento vai dar certo. Então precisa fazer o esforço, né, da semeadura. E aí eu acho fantástico aqui, né? Mais uma vez, a fala de Jesus é fabulosa, querendo dizer assim, olha, eu não estou esperando o êxito, eu estou cumprindo o meu dever. Eu estou cumprindo o meu dever. Né? É, é igual aquela resposta do Chico para a Hebe. Né? Quem me conhece aí sabe que acho que das últimas palestras, toda vez eu estou citando ela. A resposta do Chico para a Hebe é fantástica. Quando a Hebe pergunta se o Chico não havia cansado, né? Fala assim, Chico, você é uma pessoa que sempre fez o bem para o seu semelhante. Não teve um dia que você cansou, não? Você olhou e falou assim, não, cansei, não quero mais ajudar o meu próximo, né? Aí o Chico responde assim, Hebe, não me considero como uma pessoa que fez ou faz o bem. Apenas passei na vida buscando cumprir o meu dever. Apenas passei na vida buscando cumprir o meu dever. Por quê? Porque quem julga que está fazendo bem, está fazendo uma avaliação sobre si mesmo. Mas mais do que isso, está aplaudindo o próprio ato. Então, e isso geralmente denota um interesse, né? Assim, eu tô fazendo bem, eu só tô fazendo bem, por que que tá acontecendo isso comigo? Então tá tendo uma avaliação de si mesmo e essa avaliação tá como que vangloriando o próprio ato. Então falando, mas eu só faço bem? Fala, será mesmo? Será que eu sou capaz de dizer que eu fiz o bem puro? Eu não sei. Eu não sei. Por quê? Porque do meu ponto de vista eu fiz. Do meu ponto de vista eu fiz, mas o que que eu fiz na minha vida? Eu tentei cumprir o meu dever. Eu tentei cumprir o meu dever. É claro que a gente vai tentar fazer o bem, óbvio, né? Mas a questão é com que olhar eu vou olhar o que eu fiz. Porque quem está julgando o próprio ato como bem pode estar escondido aí uma certa expectativa de recompensa.
Agora eu cumpri o meu dever. É isso. Então, é o que Jesus está falando aqui. Não estou esperando um êxito. Não estou esperando que as pessoas vão me aplaudir, que elas vão começar a me seguir depois do que eu falei, que elas vão se transformar depois de ouvir o que eu falei. Não, eu estou aqui cumprindo o meu dever. Se isso é o bem ou não, se isso é o certo ou não, isso é com Deus. Isso é com Deus. Claro que, a partir daí, eu posso deduzir que a ideia é boa, mas a mim me cabe buscar o cumprimento do meu dever. E é interessante porque Jesus é perfeito, né? Mas eu, na minha tentativa de cumprir o meu dever, eu posso falhar. Então, eu não vou avaliar a minha ação como sendo a ação do bem, né? Eu fiz o bem. Por que que você fez o bem? O que é que te habilita a dizer que você fez o bem? Será que você realmente atingiu esse patamar? Será que você realmente cumpriu nesse ponto, para você poder olhar para a situação e dizer que você fez o bem? O Chico diz assim: eu passei na vida buscando cumprir o meu dever. Ele é tão preciso na resposta porque ele não diz nem que cumpriu. Ele só diz que passou cumprindo, né? Passou cumprindo. Tentando cumprir, né? O próprio dever. Então isso é fantástico. E para a gente poder avançar, aí aqui Jesus começa a mostrar para os discípulos que a coisa não foi tão boa quanto eles acham que foi, né? Aí, ó, acreditas, aí estava ouvindo, né? Fala assim, acreditas que seja este homem o Cristo prometido? De minha parte, não aceito semelhante impostura. Este Nazareno é um explorador da piedade popular. É certo, mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário. Então Jesus não valia um denário na terra dele. É um louco de boa aparência. Pelo menos essa é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, cá para mim, acredito seja um grande velhaco. Por que se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio? Né? Isso aqui é o retrato perfeito de como que a gente avalia as coisas com as ferramentas que a gente tem no próprio coração. Isso aqui é porque a pessoa ela não consegue aceitar que Jesus seria o Messias, porque Jesus não obedece aos critérios que ela acha que ele deveria obedecer. Agora, a pergunta que eu sempre me faço é: quanto das minhas avaliações e julgamentos tem de mim? Aquilo com o material que eu tenho à disposição. Por isso que o nosso julgamento ele é infantil. Porque a gente jura que está no ápice do ápice da verdade. E a gente não conhece nem o pó da ponta do iceberg. E a gente acha que entendeu o iceberg inteiro. Porque essas pessoas aqui olharam para Jesus e falaram assim: ele não é o Messias. Por quê? Porque ele está com o pescador. Fala, mas que análise é essa? Acaso não pode, né, o Messias andar com pescadores? Como aquela cena do The Chosen, né, que o Nicodemos fala pro Samuel, não me recordo o nome do personagem, assim, se Deus contradiz a sua interpretação da Torá, você pediria para ele voltar para a caixinha para ele caber na sua interpretação ou você mudaria a sua interpretação, né?
E tem muita gente que pede para Deus voltar para a caixinha para caber na interpretação dele. Fala, não, Deus não pode fazer isso porque aqui, olha essa interpretação. Olha como que eu estou correto. Ah, será mesmo, né? Então, por isso que eu tenho pensado muito sobre isso, né? A gente, a gente se dá muitos julgamentos, como se a gente tivesse completamente certos, ou como se a gente estivesse com a verdade completa. Não está nem perto disso. Então, isso é para a gente observar os nossos julgamentos, né? Porque a gente diz que uma coisa está certa ou está errada usando as ferramentas que a gente tem, mas acreditando que as ferramentas que a gente tem é o conjunto completo, formam um conjunto completo das ferramentas possíveis. Não, isso aqui está errado, porque aí você vai ver o porquê da pessoa e está totalmente dentro daquilo que ela entende, daquilo que ela interpreta, daquilo que ela acolheu no coração dela, né? Aí Jesus vai e termina, né, dizendo: Não vos admireis da lição deste dia. Quando veio Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. Então, João Batista, que estava isolado, né, que estava no deserto, né, nutrindo-se de mel, estava com Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do evangelho, chamam-me glutão e beberrão. Ou seja, né, o João Batista que se isolou estava errado, eu que estou aqui no meio está errado. No final das contas, não tem certo para os encarnados. Você pode pegar a pessoa mais íntegra e alguém vai encontrar um motivo de crítica. Por quê? Porque a pessoa está partindo de um princípio que ela tem a verdade completa e por isso ela julga. Então eles olharam para João Batista e falaram assim: é um louco. Olharam para Jesus, é um louco. Então, para todo mundo vai ter uma crítica. Isso não quer dizer que a gente vai simplesmente falar assim: ah, ninguém sabe nada e eu vou seguir minha vida aqui. Porque tem muita gente bem intencionada que vai trazer opiniões ou percepções que são adequadas. Mas a questão aqui é como que a gente se movimenta. Porque tem gente que só faz movimento através de aplauso. Isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Porque, assim, se você faz palestra, tá errado. Se você escreve livro, tá errado. Se você fica só na casa espírita, tá errado. Se você participa de evento, tá errado. Se você não participa, tá errado. Não tem certo. Para os encarnados, não tem. Vai sempre ter alguém que vai te trazer uma outra visão, outros argumentos. Fala assim, nossa, isso aqui tá. É ele que tá certo. Não, ele tá errado também. Tá todo. No final das contas, fala, então tá todo mundo errado? E todo mundo certo em algum grau, né? A questão é, em nome de que nós estamos conduzindo a nossa encarnação? Acho que esse é o ponto principal. Em nome de quê? Porque se for em nome de aplauso, vai ser frustrante. Que hora vai ter, hora não vai ter. Se for em nome de reconhecimento, em nome de recompensa, vai ser frustrante. Porque hora vai ter, hora não vai ter. Então, a gente, no final das contas, a gente precisa encontrar motivos melhores para fazer as coisas. E, a meu ver, ouvindo aquela resposta do Chico, vendo essa resposta de Jesus, a meu ver, a melhor maneira ou o melhor motivo que a gente tem para fazer as coisas é se a gente consegue entender, se a gente consegue sentir que naquilo que a gente está fazendo, a gente está cumprindo o nosso dever de maneira sincera. De maneira sincera. É isso aí, Denise. Um abraço para você, minha amiga. Acho que eu não pude te cumprimentar ainda, né? Cumprir o nosso dever. Assim, você sente que nesse lugar, dessa maneira, você fez uma avaliação o mais imparcial possível, porque não dá para ser totalmente imparcial, mas você fez uma avaliação honesta,
Você acha que você está cumprindo o seu dever no lugar que você está? Acho. Então fica. Então fica. Porque, no final das contas, a gente está aqui, como Jesus falou, falou na mensagem, a gente está aqui tentando entender a vontade de Deus a nosso respeito. Então é claro que você pode fazer uma avaliação e dizer assim, não, eu acho que eu estou cumprindo meu dever aqui. E está errado. Mas o objetivo é esse. O objetivo é tentar entender o nosso dever. Eu vou errar nessa análise, eu vou errar nesse caminho. Tem hora que eu vou jurar que eu estou cumprindo meu dever e não estou. Por isso que a resposta do Chico é perfeita. Por isso que a resposta do Chico é perfeita. Até busquei ela aqui. Olha a resposta do Chico. Que eu sempre cito essa pergunta, essa resposta do Chico, nunca li ela na íntegra, né? Ó, a Hebe pergunta para o Chico assim: em toda a sua vida, você não fez outra coisa a não ser ajudar o seu próximo e incitar o bem. Nunca houve um momento da sua vida que você parou e pensou: estou cansado, vou parar, não quero mais me preocupar com o meu semelhante. Aí a resposta do Chico: eu devo dizer que não me sinto na condição de alguém que fez ou faz o bem. Em toda a minha vida, procurei sempre cumprir o meu dever diante da comunidade e da minha própria consciência. Então, tenho muita tranquilidade na minha vida interior. Gente, eu acho essa resposta fantástica. Eu procurei cumprir o meu dever. Se eu cumpri ou não, se eu fiz o bem ou não, quem vai dizer isso é Deus. Eu não tenho condição de dizer se eu fiz ou se eu deixei de fazer o bem. Por quê? Porque eu ainda nem entendi qual que é o meu dever, eu ainda nem entendi qual que é a vontade de Deus a meu respeito. Então, eu posso jurar que eu fiz o bem porque eu entrei no jardim e colhi a rosa. Mas alguém vai olhar e falar assim, ele colheu a rosa, mas ele acabou com o jardim para fazer isso. Aí eu não sei, eu cumpri ou não cumpri o dever? Eu falo, não sei. Então, por isso que esse capítulo é fabuloso. O que ele está apontando? Olhar com uma perspectiva espiritual sobre as coisas, sobre a nossa própria vida, para que a gente consiga avançar nessa compreensão. Para eu entender que o grande propósito que precisa estar no meu coração é o propósito espiritual de cumprir ou de buscar cumprir o meu dever. Aí vai dar paz de consciência, não porque fez tudo certo, não é porque fez tudo certo, é porque ainda que tenha errado, haverá grande aprendizado desse erro. Então o Chico responde, ele fala isso mesmo, ele diz assim, tenho muita tranquilidade e paz de espírito na minha vida interior. Porque ele não está ansioso, ele não está afoito. Será que eu cumpri? Será que eu não cumpri? Será que eu fiz bem? Não, não. Eu busquei cumprir, eu procurei cumprir. Se eu errei nesse processo, é porque eu preciso aprender. Eu ainda não entendi como é que eu faço para compreender qual é a vontade de Deus a meu respeito. Jesus já. Então Jesus não tinha nenhum tipo de conflito. Ele pode dizer, assim, eu cumpri a vontade de Deus, né? Eu só fiz a vontade de Deus. Por quê? Porque ele compreende a vontade de Deus perfeitamente. Eu não. Então qual que é o meu propósito maior aqui? Tentar compreender. Aí eu vou observar o que eu estou sentindo, vou observar quem é que está chegando na minha vida, quem é que está saindo, quem é que permanece, tentar compreender o contexto que eu estou. Por quê? Porque a pessoa que só mira e fala assim, eu só faço bem. Qual que é o problema aqui? É que ela está presa dentro daquilo que ela entende que é o bem. Então ela faz o bem de qual perspectiva? Dela. E ela então não foge daquilo que ela acha que é o bem. E pasme, né? Às vezes o nosso dever pode ser fazer aquilo que a gente acha que é o mal.
Porque no fundo não é. Só é um bem mal interpretado. Então, por exemplo, às vezes o nosso dever vai ser dizer para uma pessoa assim: meu irmão, minha irmã, você não pode continuar neste grupo. Aí alguém vai olhar e falar: nossa, mas que descaridade. Assim, descaridade com quem? A descaridade nunca está no ato. Caridade ou descaridade nunca vai ser um ato. Sempre vai ser o sentimento que a gente nutre enquanto pratica o ato. Porque você fala assim, entregar a cesta básica é ou não é caridade? Fala, material é, ponto. Moral, é ou não é? Fala, depende. Se eu estiver entregando a cesta básica com o intuito de tirar foto, postar no Instagram para o pessoal ver e me aplaudir, não é caridade nada, é autopromoção. O ato é o mesmo, mas como foi motivado por um sentimento de autopromoção, deixou de ser caridade. E a descaridade é a mesma coisa. Gente, eu fiquei pasmo o dia que eu vi na Revista Espírita que Kardec tinha um conjunto de normas rigorosas para participar da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Agora você imagina se a gente chega no centro espírita hoje e fala que vai pôr uma lista de normas e requisitos que a pessoa tem que cumprir para ela estar no centro espírita, e se ela não cumprir, ela está fora? Aí você fala assim, gente, que descaridade. Fala, descaridade por quê? Você vai deixar o centro virar uma bagunça? Não estou falando para a gente fazer isso, não da mesma maneira, porque os tempos são outros. Mas a gente às vezes deixa que estudos e trabalhos se percam por causa de gente que só quer fazer baderna e a gente acha que caridade é aturar. Aí vem o dever e fala assim, meu irmão, por dever eu vou ter que te afastar. Só que onde é que está a caridade aqui? Eu vou te afastar, mas eu vou te acompanhar para você entender por que você não pode estar aqui agora. Mas mais do que isso, a hora que você estiver pronto, eu sou o primeiro a te trazer de volta. E aí, né? E aí? Entende? Disciplina também é dever, né? Como a nossa Denise tá trazendo aí. Então, é por isso que é delicado. Eu faço o bem. Fala, o que é o bem na sua percepção? Será que você tem percepção pura e completa do que é o bem? Às vezes tem um bem danado. Você fala assim, olha, você agora vai precisar ser afastado. Não, você agora vem para cá. Tem um bem aqui, mas a gente nem sempre vai ver. Agora, quem está aberto a cumprir o dever, busca se analisar, busca entender o que está sentindo, por que está sentindo o que está sentindo, busca pautar as suas ações no Evangelho. Assim, se eu vou manter, se eu vou afastar, se eu vou fazer ou deixar de fazer, nunca vai ser por um capricho individual. Nunca vai ser porque eu acho que tem. Não. É porque eu estou sentindo. É porque daquilo que eu consigo compreender do Evangelho é isso que eu tenho que fazer. E aí a gente vai acertar, vai errar. Isso não é exatamente o problema. A questão maior é que a gente busque entender a vontade de Deus a nosso respeito. Para isso, a gente vai ter que extrapolar as questões meramente materiais, entender que há propósitos espirituais em tudo que é material, desde as coisas mais ínfimas até as mais, entre aspas, grandiosas, porque no fundo, como disse um espírito certa vez numa reunião mediúnica que eu estava participando, ele falou assim, no fundo, o que Deus quer de nós nesse momento é que a gente entenda a sua lei. No fundo é isso. Para aí a gente poder realmente trabalhar onde a gente tem que trabalhar. É isso, meus amigos. Por hoje, essas eram as reflexões que nós gostaríamos de partilhar. Agradecendo aí a participação de todos, a presença. Uma ótima noite para todos nós. Que Jesus nos inspire, nos conduza. Até, até breve, né? Esperamos aí retornar com os estudos mais para o final do ano.
Que Deus abençoe aí o nosso intento. Um grande abraço e até mais.